Então, pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo de Páscoa aqui e para dizer para vocês que eu tava dando uma olhada na meu histórico, né, do YouTube, que no ano passado eu tive lá no centro de Leiria para olhar como é que seria a Páscoa, né? Apesar que essa é a minha terceira Páscoa aqui em Portugal, a primeira eu não sei onde é que o que eu tava fazendo, que eu não gravei nenhum vídeo, mas a segunda eu me lembro que eu gravei um vídeo lá no centro de Leiria. E achando eu que ia encontrar uma boa movimentação, mas não, quando eu cheguei lá estava um deserto total. E foi um vídeo que fez bastante sucesso aí no YouTube, que eu mostrei lá a arquitetura local de um lugar lá, né, de uma zona lá, que ainda não tinha mostrado no vídeo. E quem quiser acompanhar esse vídeo ainda está aí, né, no canal, você dá uma pesquisada que vocês vão ver, né. E foi um vídeo que fez muito sucesso aí, né, teve uma boa visualização, porque eu esperava que ia ter alguma festa, porque geralmente aqui em Leiria sempre tem festa. Eles procuram de alguma forma trazer alguma novidade, né, para a população em relação à festividade. Mas na Páscoa do ano passado não tinha ninguém. Então, essa época de Páscoa, já como eu já tive essa experiência de chegar lá e não encontrar ninguém, eu resolvi não sair de casa, né? Esse domingo de Páscoa eu resolvi ficar em casa e tô aqui só relaxando, né? Para quando for amanhã começar o dia novamente, né? Mais uma semana de trabalho, graças a Deus. Produtiva, né? E é isso, a gente vai seguindo, né? Aqui na Europa, né? Como imigrante, né? E cada dia que se passa, as coisas vão melhorando, a gente vai ter uma boa expectativa de vida, né? Apesar dos pesares, das coisas tá tão difícil para quem está querendo chegar aqui, para quem está querendo vir, né? E até para aqueles que já estão aqui e não conseguiram ainda o seu título de residência, né? Tá em processo ainda na AIMA e tá tendo muita burocracia, muito problema aí para o pessoal conseguir esse título. E também para aqueles que também fizeram a sua renovação, né, do título de residência, né? Que também ouvi falar que tá tendo muito, assim, por parte da AIMA, né? Tá demorando muito para entregar. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que esse pessoal que tá renovando pela segunda vez o tipo de residência, eu acho que a AIMA deveria ter um cuidado acima do que os que ainda estão com o processo se vai ser aceito ou não, né? Até porque quem conseguiu a residência, conseguiu o tipo de residência pela primeira vez, é porque estava certinho aqui em Portugal, veio tudo certinho, né? Pelo menos que vieram com visto de procura de trabalho e moradia. Aí sim, esse pessoal aí deveria ter uma atenção especial pela AIMA, né? De quando ganhou o título, né? Portugal assim deu aquele tipo de residência para o imigrante, né? Então na segunda renovação não deveria, né, demorar tanto, né? Mas tem gente aí que está esperando faz mais de mês, né? Esperando e até agora a AIMA não se manifestou, né, sobre o título de residência, coisa que já deveria ter chegado na mão dessas pessoas aí que colocou o processo para renovação, né? Acredito eu que agora no começo do mês, né? Essa semana ainda, eu vou dar processo da minha entrada na renovação da minha residência e esperando, né, que não demore também assim para mim, né? Até porque cada caso é um caso, né? Talvez as pessoas que deram entrada no tipo de residência devem estar com algum problema em termos de IRS ou se não de trabalho, deve estar desempregado, alguma coisa do tipo. Eu não sei bem, né, qual é os critérios que a AIMA usa para definir, né, redefinir o tipo de residência, eu não sei. Então talvez seja alguma coisa nessa área, né? Graças a Deus as coisas estão tudo certo aqui comigo, tanto na segurança social como no trabalho, né? Graças a Deus comigo está tudo certinho, eu não tenho nenhuma pendência, está tudo ok comigo. Então é esperar eles abrir, né, essa vaga para renovação do título, pelo menos para mim, né? E acredito eu que essa semana já é aberta para eu começar a dar entrada, né, na minha renovação. E assim, quando eu der entrada, esperar chegar, né, pronto, que é a definitiva. E daí é só esperar depois de um tempinho, esperar mais um pouquinho para receber
meu passaporte vermelho, né? Que é o, podemos dizer assim, o que o que é mais esperado para o imigrante, né? Que está aqui em Portugal, né? Que já passou tanto tempo aqui em Portugal, é ter o passaporte europeu, né? Que é o passaporte português. E é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui falando um pouco com vocês a respeito desse domingo de Páscoa, né? Tive a façanha, né? A façanha de encontrar com o Pedro. Tá lembrado do Pedro, né? O Pedro tava ali, né? Veio conversar comigo, mostrar uma viatura que ele comprou e acabou dando os perrengues aí, que ele tá começando, né? A conduzir. Então houve um probleminha aí, mas ele vai conseguir. Lá para frente ele vai começar a se adaptar-se, né? A ser um motorista de verdade, né? No momento tá aprendendo ainda, né? Tá meio inseguro, mas lá na frente ele vai conseguir essa segurança, porque todo começo, né? É meio dificultoso. Isso é bem em qualquer área. Se você vai começar pegar uma bicicleta, você vai começar a andar de bicicleta, você vai ver, você vai ficar, cai, fica, depois anda um pouquinho, cai, depois consegue ir mais adiante, depois cai de novo e vai pegando a estabilidade. Com o tempo você não cai mais, né? Pega a confiança e por aí vai. Mesma coisa é um carro pequeno, né? No começo você fica com medo, né? Com medo de fazer alguma coisa e sempre acaba acontecendo, né? Porque você ainda está na experiência, tá ainda correndo atrás de ter aquela confiança, né? Então não é fácil, né? Então eu acho assim que a pessoa deve fazer o seguinte, principalmente carro, né? A pessoa deve fazer o quê? Se não tem confiança, chamar um amigo, né? E levar para uma área grande e tentar fazer as coisas mais difíceis possível. Eu quando fui fazer tirar a minha habilitação para carro pequeno, eu fiz as coisas mais difíceis possível. Fui para uma área grande, aí para fazer a garagem, fazer a baliza, tudo, eu pedia para o meu colega botar da forma mais difícil possível. Por quê? Eu fazia o seguinte, porque lá eu vou estar nervoso, né? No dia do exame eu estaria nervoso, porque aí o instrutor ia estar lá comigo e ia ficar nervoso. Então, a gente colocando o nosso nervosismo acima de tudo isso e a gente treinando o mais difícil possível, então a dificuldade para a gente errar será a mínima possível, porque a gente treinou na pior dificuldade que teve. Tanto para fazer a baliza, fazer a garagem, para fazer a rampa, tudinho, né? Foi treinado da pior fase possível. Então meu colega dizia, tu vai fazer garagem como? Olhando para trás? Não, eu vou olhar pelo retrovisor. Então se tu souber fazer garagem olhando pelo retrovisor, tu é bom mesmo. Então treinei olhando pelo retrovisor. Não treinei feito aqueles motoristas que vai colocar o carro na garagem, aí bota a cabeça lá de fora e fica olhando para trás e andando com o carro. Não, eu treinei olhando pelo retrovisor. A forma mais difícil possível, porque na hora que eu chegasse lá para fazer meu exame, eu estava apto para passar sem dificuldade nenhuma. E foi assim que aconteceu. Quando eu cheguei lá, apesar de estar nervoso, eu passei tranquilamente no exame. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e valeu!